Saúde a todos os discípulos de Jesus Cristo que partilham estes momentos de comunhão e de encontro com Deus. E de uma maneira especial, hoje quero saudar os oficiais das igrejas nomeados para o ano 2021 que recebem hoje as informações para preparar a ação das comunidades locais para o próximo ano. No contexto em que vivemos, marcado pelo esforço de contenção da pandemia da Covid-19, agradeço o sentido de responsabilidade, a paciência e o amor fraterno demonstrados por parte de todos. Até aqui temos sido vitoriosos debaixo da proteção do Senhor e vamos continuar a sê-lo. O caminho ainda será longo, mas nós avançamos unidos e fortemente envolvidos na missão de fazer novos discípulos para Jesus Cristo. Agradeço a Deus pelo esforço de todos, os ministros de culto, os departamentais, os responsáveis de serviços, diretores de instituições e, acima de tudo, agradeço a Deus pela evidência da sua presença ao nosso lado. Encorajo-vos a todos também a obter o e-book gratuito que a OPASDE preparou com o título Discípulos da Esperança, Igreja sempre em Missão. Através do portal da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia ou do link que aparece agora embaixo do ecrã, este é um guia para compreendermos a realidade da Igreja neste contexto da pandemia, para que os departamentos das igrejas locais saibam como continuarem a ser eficazes na sua missão. E marcamos encontro esta tarde às 15 horas no canal do YouTube da OPASDE para a formação dos oficiais da Igreja. Discípulos da Esperança. Discípulos da Esperança é o mote da OPASDE para o próximo ano. A escolha da preposição "da" em vez da preposição "de", ela tem um objetivo. Discípulos da Esperança refere-se mais a uma pessoa, mais do que a um substantivo. Segundo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 1, Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus é a personificação da esperança. Jesus Cristo é a esperança para o futuro, a esperança da ressurreição, da salvação e da vida eterna, mas também a esperança para o presente. Ele é a nossa força, inspiração, poder e Ele é a solução para os nossos desafios existenciais. Jesus é a encarnação de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, segundo João capítulo 1, versículo 1 a 14. No Velho Testamento, Deus sempre foi apresentado como sendo a nossa esperança e a esperança que o mundo precisa. O salmista afirma no Salmo 71, versículo 5: Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Para partilharmos esperança, precisamos de a ter. E quando temos Deus em nós, na pessoa de Jesus, através do Espírito Santo, então estamos prontos a partilhar a pessoa da esperança. Este é o princípio do apelo do salmista, quando no Salmo capítulo 62, versículo 5 a 8, nos apresenta Deus como a esperança dos povos. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. A Igreja Adventista do Sétimo Dia deu sempre a maior ênfase à partilha da pessoa de Jesus Cristo, o nosso único Salvador. A sua mensagem sempre foi uma mensagem
cristocêntrica. Ellen White, uma das pioneiras desta igreja, escreveu: necessitam de atos de simpatia, assim como palavras. Cristo fazia preceder a pregação de sua mensagem por atos de amor e beneficência. Vão esses obreiros de casa em casa, ajudando onde for necessário o auxílio e, à medida que lhes ofereça oportunidade, contando a história da cruz. Cristo deve ser o seu texto. Não precisam insistir em assuntos doutrinários. Falem da obra e sacrifício de Cristo. Exaltem a sua justiça, revelando em sua vida a sua pureza. Este texto é retirado do livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 228. Este é o tipo de ajuda que a sociedade precisa. Atos e palavras deste tipo de esperança, que reflete o pensamento, as palavras e as ações de Jesus Cristo. Esta mesma autora inspirada contextualiza o ensino doutrinário sempre e unicamente na relação com Jesus Cristo. Num outro livro, o livro Evangelismo, na página 189, podemos ler: há muitas vozes advogando o erro, que a vossa defenda a verdade. Apresentai assuntos que sejam como verdes pastos para as ovelhas do rebanho de Deus. Não leveis vossos ouvintes a regiões agrestes, onde se não encontrarão mais próximos da fonte da água viva do que estavam antes de vos ouvir. Apresentai a verdade tal como é em Jesus, tornando claras as exigências da lei e do Evangelho. Apresentai a Cristo o caminho, a verdade e a vida, e falai do seu poder de salvar todos quantos a Ele se chegam. O capitão de nossa salvação está intercedendo por seu povo, não como um suplicante que quer mover a compaixão do Pai, mas como vencedor que reclama os troféus da sua vitória. Ele é capaz de salvar perfeitamente a todos quantos, por intermédio dele, se aproximam de Deus. Tornai bem claro este fato. Jesus é capaz de salvar qualquer pessoa que venha até ele. O discípulo de Jesus Cristo tem então a responsabilidade de conduzir outros para que eles venham a Jesus, para que eles aprendam dele e conheçam a verdade e o caminho que está nele. Como discípulos da esperança, cada um de vós e eu, todos nós, somos admoestados pela palavra de Deus a potencializar a esperança que está em nós e que o mundo precisa como solução dos desafios existenciais. Realço 3 fatores importantes para sermos discípulos da esperança. Em primeiro lugar, e vou-me apoiar no texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 23 e 25, é necessário guardarmos a confiança da esperança. Lemos neste texto bíblico, Hebreus, capítulo 10, versículos 23 a 25. Guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar.
Esta expressão encoraja-nos, em primeiro lugar, a reforçar o nosso relacionamento com Deus de forma a não vacilarmos na certeza das suas promessas. Como discípulos de Jesus Cristo, precisamos ter e viver plenamente esta esperança na pessoa de Jesus Cristo. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não vivemos isolados uns dos outros, nem sequer no contexto desta pandemia. E não podemos isolar-nos uns dos outros. Temos o poder de influenciar outros com as nossas posições, as nossas análises, observações. Somos chamados a ter sobre outros não uma influência negativa, criticamente destrutiva, duvidosa, mas uma influência de estímulo para o amor e as boas obras. Este amor é o amor agapé, o amor princípio, que é inspirado por Deus e que só Ele pode colocar na nossa mente, no nosso coração. Este é um amor que serve os outros em boas obras. Boas obras para com Deus e boas obras para com o próximo. Boas obras na obediência a Deus e boas obras no exteriorizar do amor que nós recebemos de Deus em Cristo e que, como seus discípulos, somos convidados a exteriorizá-lo em palavras, atos de bondade e na condução de outros a Cristo, a esperança, a vida eterna. Em terceiro lugar, o apelo revelado encoraja-nos a não deixar de congregarmos-nos como é costume de alguns. Diz o texto bíblico no versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus. Este apelo para congregar-nos é hoje mais pertinente do que nunca. Primeiro, porque vemos pelos sinais revelados pelos acontecimentos, à luz da profecia, que aquele dia, fazendo referência agora a Tito no capítulo 2, versículo 13, o dia da nossa bem-aventurada esperança, o dia da segunda vinda de Jesus Cristo está próximo. Em segundo lugar, este apelo a não deixarmos de nos congregar é pertinente hoje para impedir algum tipo de acomodação a ficarmos em casa, em vez de nos reunirmos nas igrejas durante os longos meses que ainda temos pela frente. Mesmo sendo sujeitos aos constrangimentos provocados pelas medidas de contenção, como o distanciamento social, que efetivamente limita a presença dos crentes na igreja, também outras medidas que nos impossibilitam o toque físico, o uso obrigatório das máscaras, que traz frieza aos nossos serviços de igreja. Apesar de todos esses constrangimentos, somos encorajados a reunirmos-nos com regularidade aquela que é possível. Precisamos de congregar-nos para adorarmos e orarmos juntos, para louvarmos juntos a Deus, para encorajar-nos mutuamente e mobilizarmos-nos para a missão. Este último aspecto deve estar presente na nossa mente para sermos proativos quanto a este risco de perdermos as rotinas de assistência e presença na igreja. As famílias, as crianças, os adolescentes, jovens, adultos, pessoas pertencentes aos grupos de risco, todos precisamos sentir o chamado divino para nos congregarmos como igreja, família de Deus. Sim, Cristo é a nossa esperança. Sim, somos seus discípulos, discípulos da esperança. Podemos fazer das nossas intervenções nas redes sociais canais de esperança. Podemos ser veículos transmissores de esperança na forma como nos relacionamos uns com os outros, seja na escola, no trabalho,
nos relacionamentos de amizade, com a vizinhança, com os nossos familiares. Podemos fazer das nossas casas lugares de partilha de esperança com os nossos vizinhos, é claro, neste momento, respeitando sempre estas medidas de contingência. Podemos fazer das nossas igrejas lugares acolhedores da esperança. E particularmente, agora que preparamos o plano de ação das igrejas locais para o próximo ano, não nos esqueçamos, cada um de nós, como discípulos de Cristo, somos discípulos da esperança. Discípulos para levar Jesus Cristo com toda a esperança que está nele, no seu pensamento, na sua palavra, na sua atitude, na sua ação. Esperança esta, na pessoa de Cristo e na sua mensagem, que prepara um povo de discípulos para a vinda de Jesus. Esta é a nossa missão atual e contextualizada. A esperança na pessoa de Jesus Cristo, com as promessas de Deus. Aqui está a solução para quebrar o isolamento humano, para combater o desânimo e a angústia, para lutar pelo trabalho, pela subsistência, para viver em paz, na paz de Deus, a meio das ameaças que nos atormentam. Termino com um apelo encorajador destas palavras inspiradas. Não devemos agora rejeitar a nossa confiança, mas ter firme certeza, mais firme do que jamais no passado. Até aqui nos ajudou o Senhor e nos ajudará até ao fim. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Que o Senhor abençoe, como tem feito até aqui, a sua igreja. A sua igreja no local onde cada um de vós se reúne, a sua igreja em todo o território português, continental, insular. Que Deus abençoe o seu povo em todo o mundo, para que quando Jesus voltar, você e eu, com os nossos queridos, os nossos irmãos e irmãs, os nossos amigos, com quem nós estamos a orar e a quem estamos a levar a Jesus, possamos estar todos presentes com alegria para receber Jesus Cristo. Ele é a solução. Ele é a esperança. Que Deus nos ajude a partilhá-lo como esperança e solução para a crise pessoal e existencial, a crise da humanidade.